Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Leão na Fatra, um projeto de extensão feito para levar conhecimento sobre declarações de imposto de renda de pessoa física 2022. Estamos falando diretamente do Estúdio Fatra, de Uberlândia, Minas Gerais, para todo o Brasil. Eu sou o professor Edward. Eu sou o professor Gleison. E eu sou a professora Sabrina. E eu sou o Rafael com PH. Antes de iniciarmos nosso assunto de hoje, gostaria de compartilhar uma excelente notícia com vocês. Nestas últimas semanas do mês de abril, o NAF Fatra ocupou a primeira posição do ranking de atendimentos realizados pelas instituições de ensino superior do Triângulo Mineiro, que são parceiras da Rede NAF. Isso só foi possível graças ao engajamento de nossos alunos do curso de Ciências Contábeis, professores e de você, que tem assistido aos nossos conteúdos e ajudado a divulgar nossas ações para a comunidade que mais precisa de informações e de serviços gratuitos sobre o IR 2022. E isso, pessoal, é cidadania fiscal, né? E para você que está nos acompanhando, este é o nosso 5º episódio que nós vamos fazer para ajudar vocês aí com todas as dúvidas, ficarem bem informados sobre como ficar em dia aí com o leão, hein? E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, é só acessar o nosso canal da Fatra no YouTube ou @Faculdade Fatra no Instagram. E não se esqueça de se inscrever e deixar lá o seu comentário e o seu like. É isso aí, então bora lá, né? Nesse 5º episódio trataremos de algumas perguntas frequentes que chegaram ao NAF Fatra, bem como daremos dicas importantes para você que ainda não fez a sua declaração, hein? Fique atento, o leão está indo embora. Uma pergunta recorrente chegou ao NAF. Foi o seguinte: no ano passado, um motociclista vendeu sua moto e comprou um carro. Como declarar essa venda? Se me permite, Rafael, referente à moto, esse motociclista ou esse contribuinte, ele deve lançar no imposto de renda a venda, colocando na descrição o CPF do comprador e o valor da venda. Assim, deverá ser lançado o valor de 0 para a moto na ficha de bens e direitos. Professor Gleison, esse contribuinte também perguntou o seguinte: no caso de carro usado, qual o valor a declarar? O valor da compra ou da tabela FIP não tem nota fiscal porque é usado. Ok. Bom, esclareço que o carro deve ser declarado pelo valor de compra e não da tabela FIP. É o valor que vai no DUT, documento único de transferência, na hora das assinaturas em cartório. Lembrando que, em caso de venda de automóveis, é sempre bom guardar uma cópia do DUT assinado da transferência, para qualificar o vendedor na declaração. No episódio 3, se vocês que estão nos acompanhando ainda não assistiu, nós tratamos lá um pouco mais sobre como declarar bens e direitos. Se você quiser saber um pouco mais, é só ir lá e dar um clique. É isso aí. Professora Sabrina, Sim. sobre o plano de previdência, esse contribuinte perguntou: no ano passado comecei a pagar uma previdência privada da empresa que eu trabalho e gostaria de saber em qual campo eu declaro essa operação. Ok, essa eu posso responder bem tranquilo também. Primeiramente, dentro do plano de previdência complementar, nós temos o plano aberto, que pode ser distribuído em qualquer instituição financeira. A fechada ela é restrita a um grupo empresarial, por exemplo, BRF, Petrobras, ou Correios, né, etc., entre outras instituições. Agora, para uma pessoa escolher melhor seu plano, é recomendado fazer uma entrevista e aí entender quais motivos, quais são ali as expectativas futuras que essa pessoa tem. E lembrando ainda, PH, que a previdência complementar aberta ela tem 2 modalidades. Então, por exemplo, a gente tem a VGBL, que é uma sigla para Vida Gerador de Benefício Livre, enquanto o PGBL é uma sigla para Plano Gerador de Benefício Livre. Então, todos esses aspectos é importante. Por exemplo, se for o PGBL, o contribuinte tem que declarar informando na ficha de pagamentos efetuados o valor que ele paga sobre essa modalidade livre, colocando ali o código, que é o código 36, para identificar justamente essa modalidade e ali informar, né, a instituição responsável por aquela previdência. Agora, no PGBL, não tem essa necessidade de informar. Então, olha que interessante essa diferença aí. E
Professora Sabrina, o VGBL é bastante semelhante ao PGBL, não é mesmo? Isso. Contudo, a principal diferença entre os dois é que este não tem benefício fiscal para os contribuintes. Isso mesmo. E cabe salientar que o PGBL, ele entra como investimento na ficha de bens e direitos, código 99, né, grupo 99, código 6. Exato. E ele deve ser informado dos dados ali da instituição responsável pelo pagamento. E todo o saldo ali acumulado, né, no informe de rendimento. Então, todo esse aspecto tem que ser comentado. Nós já colocamos aqui sobre, né, esse aspecto na ficha de bens e direitos, que é o episódio 3. Então, é muito importante aí essas observações. Legal. Eu costumo até falar em sala de aula que o PGBL, P de plano, né, ele lança como pagamentos efetuados, que eu aproveito, né, os valores para poder abater o meu imposto. E o VGBL, que é de vida, eu não lanço em pagamentos efetuados, e sim em bens e direitos ali, né? Então, Legal. é bem diferente aí. Deixa eu aproveitar então e colocar aqui uma pergunta que foi feita da seguinte forma. Perguntou assim, ó, eu investi em criptomoedas, né? O rapaz até me parou, aliás, isso aqui foi colocado, né? Já tinha uma pessoa que já tinha me perguntado sobre criptomoedas também. E esse caso foi muito parecido. Ele disse assim, ó, ele investiu em 2021 em criptomoedas e vendeu parte delas com valor menor de 35 mil. Atento, esse valor é importante para nós, né? E aí ele perguntou assim, eu sou obrigado a declarar? Então, vou aproveitar e já responder aqui. Essa questão da criptomoeda, ela é considerada, primeiro, é um direito, tá? A gente fala de bens e direito, na ficha de bens e direito, mas ela é considerada um direito. Portanto, entra nessa ficha de bens e direitos e para a obrigatoriedade de declarar, né, ele tem que estar composto ali o conjunto de bens e direitos acima de 300 mil, né? Então, é aquela regra inicial lá do nosso primeiro programa, que nós falamos das obrigatoriedades. Então, se dentro do conjunto de bens e direitos dele, ele tiver somando com essa criptomoeda mais de 300 mil, ok, aí ele precisaria fazer a declaração. Ou, nesse caso, se ele tivesse também vendido mais do que 35 mil e tivesse ganho de capital, aí ele também teria que fazer a declaração. Tá? Então, são duas condições, né? Uma diferente da outra. Ou ele tem os 300 mil de conjunto de bens, ou ele poderia, não tendo esse conjunto acima de 300 mil, ele poderia também ter feito uma venda acima de 35 mil e ter ganho de capital. Aí ele era obrigado a declarar. Tá? Então, é importante frisar essa questão da criptomoeda, como é algo novo para nós, né? Mas é importante colocar que antes era colocado no grupo, era um código 99, né? E agora ele tem um grupo específico, tá? Então ele tem o grupo 8, que é de criptoativos, e dentro desse grupo tem lá 5 códigos diferentes para classificar, né? Bitcoin, entre outras aí. É isso aí. Ok, muito bom essas perguntas, né? Muitas perguntas interessantes que nós recebemos, né? E esse papel de entender a necessidade das pessoas que chegam até nós é muito importante, né? Hoje nós recebemos também uma dúvida de uma contribuinte que ela queria saber se precisava declarar. E ao conversar um pouco mais com ela, né, a gente descobriu no final das contas que não era necessário, né? Porque ela tinha feito uma venda de um imóvel, mas essa venda entrava no critério da isenção. Exato. Então, esse conversar com o contribuinte é muito importante para nós levantarmos, de fato, a sua necessidade. Com né? certeza. É verdade. Bom, dando sequência, então, a essas perguntas, né, a gente recebeu também uma aqui com relação ao prazo. E foi a seguinte: olá, não realizei minhas declarações nos últimos 5 anos e era obrigada a declarar. E agora, o que eu faço? Bem, a questão é bem tranquila, né? Você que mandou essa dúvida para nós deve utilizar o programa relativo ao correspondente à declaração, disponível na internet, no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no endereço www.gov.br/Receita Federal, e depois lá você vai, né, acessar a partir do menu de navegação e vai procurar por onde encontro. Depois você vai em declarações e na sequência declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, declaração do imposto sobre a renda da pessoa física anos anteriores.
Ainda bem, né, que hoje muitas coisas são resolvidas de maneira online, não é mesmo? É isso mesmo. Se você ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho aí no vídeo, aí vai acessando cada um desses passos. Exatamente. E só reforçando que toda vez que você vai fazer uma entrega, né, dos anos anteriores, você tem que usar o programa específico, como foi colocado. Então, um exemplo, né, se eu deixei de entregar a declaração de 2019, né, do ano de 2019, eu uso o programa de 2020, né, e assim por diante. Então, é importante pensar nisso. E outra coisa, tá, muitos são os tabus com relação a essa questão do imposto de renda, né? Mas um deles daria um episódio inteiro no podcast Leão na Fatra, né? Por exemplo, é o caso das retificações. Muitos contribuintes enviam a declaração, depois lembram de algo que esqueceram, né? Ou informaram de forma incorreta. Daí ficam na dúvida: deixar o leão me cobrar ou eu mesmo retificar? Né? Que dúvida. Nosso conselho é uma dúvida que acaba surgindo, né? Nosso conselho é optar pela retificação, né, pessoal? Com certeza. É isso aí. Evitar problemas posteriores. Exatamente. E aproveitando sobre essa questão da retificação, uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, viu, pessoal? Que não sei se todo mundo sabe, né, vocês contribuintes, mas essa questão da retificação, para você retificar, né, uma declaração que, como o professor mencionou, você tem ali um prazo de até 5 anos. Tá? Então, referente a esse prazo tem que ser cumprido. Tá? Então, desde que não seja notificado pela exatamente. Receita. Se for retificado, aí não prescreve. Não for notificado, não tem como de retificar. E assim, pode ver que até para retificar, quando você falou dos 5 anos, se você for lá no site da Receita, ele nem disponibiliza os anteriores aos 5 anos. Se tiver 6 anos, ele nem tem lá como você fazer a retificação, não tem um programa específico, enfim, né? É isso mesmo, acabou, passou de 5 anos, né, prescreve e aí já não se fala mais. Desde que não tenha sido uma execução fiscal. Né? Isso, exatamente. Isso aí. Ótimo. Ok, muito bom. Vamos a mais uma dúvida, né? Uma que chegou aqui que se tornou, na verdade, bastante corriqueira, né? Está relacionado com o pessoal que começou a trabalhar aí como motorista de aplicativo, né? Principalmente aí nesse momento de pandemia que a gente vivenciou, né? Então são muitas dúvidas sobre esse tema. E esse contribuinte perguntou o seguinte, né? Ouvi falar que motorista de aplicativo tem isenção do imposto de renda. Essa informação procede, PH? Comenta aí para nós. Olha, interessante a pergunta, né? Ele tem isenção a partir de 40%, certo? Até 40% do valor total das receitas. Não é tudo, né? Não é tudo, né? Essa isenção é para compensar os custos com a atividade, por isso também não pode lançar despesas com combustíveis, manutenções e etc. Fique atento. Você deve lançar as receitas em 2 fichas. 60% dos valores recebidos devem ser lançados em rendimentos tributáveis pessoa física, PF. 40% dos valores recebidos devem ser lançados em rendimentos isentos com código 24. Isso mesmo. Então, você que é motorista de aplicativo, fique atento a essas informações que são muito valiosas, né? E lembrando que esses valores podem ser retirados no extrato da empresa de aplicativo e, se a pessoa quiser, pode adicionar outros valores que tenham passado no particular, né? Por exemplo, o dinheiro ali que a pessoa recebe no momento ali do transporte do passageiro, né? Não precisa, pessoal, digitar um por um. Basta lançar o valor total do mês. Né? Então não precisa lá cada transporte que foi feito digitar a receita. Né? CPF lá de cada um, né? Separadamente. Seria muito trabalhoso. Né? Muito trabalhoso. Então, aí esse tipo de profissional, né, só queria salientar também que é um dos únicos que não precisa colocar o CPF do cliente. Né? No Carnê Leão ou no programa, basta ele clicar no flag CPF não informado. Inclusive, esse dia nós estávamos fazendo uma declaração e um dos alunos falou assim, olha, é um dentista. Aí eu falei, você pode tentar passar aí no Carnê Leão, né? No Carnê Leão Web, que inclusive nós vamos falar sobre isso, mas ele tenta passar sem o CPF pela atividade que foi colocada, né, do profissional, ele não vai adiante. Né? Então, o motorista de aplicativo, por essa condição, o próprio sistema já reconhece, então ele passa. Mas outro profissional, né, quando você cadastra o autônomo,
ele já não aceita. Tem que colocar o CPF, senão nem passa para frente, né? É uma condição especial mesmo, específica, né? Específica da categoria. Receita de olho, né? Ainda bem que veio para ajudar, né? Porque é um trabalhão. Trabalhão. Imagina Verdade. pegar CPF de cada... De cada... Custa mais. Isso. É verdade. Custa mais. Bastante custa, por assim dizer, né? Isso. Agora, para fechar, vale a pena ressaltar que, se em determinado mês o rendimento tributável ultrapassar o valor de R$ 1.903,98, o motorista deve fazer o carnê-leão e pagar o IR no mês. Exatamente. Isso mesmo, boa observação. E por falar, continuando esse assunto do carnê-leão, uma dúvida também que foi mandada, foi muito difícil fazer a seleção dessas dúvidas, porque tinham muitas, né? Verdade. Muitas Nossa. interessantes. Mas uma dúvida que, né, nós selecionamos, que é bem recorrente também, diz respeito a quem está sujeito ao recolhimento mensal obrigatório. Então, vamos lá, né? Está obrigado ao recolhimento aí, mensal a pessoa física residente no Brasil, tá, pessoal, que receber, né? E aí, cabe um destaque, né? Referente aqui, que antigamente não era comum, né? Essa parte aqui, desculpa, continuando. Primeiro, né, os rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados, né, na fonte do Brasil, tais como decorrentes aí de arrendamento, subarrendamento, locação, sublocação de imóveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado também, tá? Assim como compreende todas as espécies de remuneração por serviços ou sem vínculo empregatício. E segunda condição, nós temos aí, são rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior. Por exemplo, trabalho assalariado, não assalariado, uso, exploração, ocupação de bens imóveis ou móveis, né? Transferidos ou não, né, para o Brasil, lucros e dividendos. E também é importante observar que o disposição de acordos, convenções, tratados internacionais, tudo que for firmado ali entre o Brasil e qualquer outro país, também é importante aí, né, a ser considerado. Um terceiro ponto são os emolumentos e custos dos serventuários da justiça. Por exemplo, tabeliões, questões de oficiais públicos, demais servidores. Todos eles ali, independente da fonte pagadora, se é uma pessoa física ou jurídica, quando, exceto, né, forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, também devem ser considerados. O quarto são a importância em dinheiro, a título de pensão alimentícia, então, em face aí de normas do direito da família, quando em cumprimento da decisão judicial, ou um acordo homologado aí judicialmente, inclusive alimentos provisionais. Então, também entra aí nessa listinha. Deixa eu dar deixa eu só entrar com uma coisa bem interessante que aconteceu em sala, e a gente sempre discute esses pontos, que o pessoal às vezes se engana. Você colocou muito bem, você viu que são várias situações em que você recebe esse dinheiro e que ele é tributável. Né? E as pessoas às vezes não sabem. Quer ver? Eu gosto de números, né? Você já percebeu que eu adoro um número, mas presta atenção. Lá no nosso primeiro episódio fala das obrigatoriedades, e uma delas é se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Bom, agora imagina a situação, se a pessoa é assalariada, ela recebe R$20 mil, está abaixo dos 28 mil. Então ela vai analisar, eu não sou obrigado a declarar. Só que se ela tem uma casa lá, por acaso, de aluguel, né, tá na imobiliária, e ela recebe desse aluguel mais R$15 mil ao longo do ano, ficou com 20 mil mais 15. Automaticamente já soma-se mais do que 28 mil. Ele já cai na obrigatoriedade de declarar. Né? Então são fichas diferentes, como a gente, né, vê que no Carnê-leão a gente acaba lançando rendimento de pessoas físicas, né, rendimento tributáveis em pessoas físicas, que é numa ficha diferente, mas ela soma o seu tributável. E as pessoas às vezes esquecem. Né? E o Carnê-leão ele vem para isso, né, para poder regularizar. Mas é isso aí. Muito bem. Sim. Se me permite, professora Sabrina. Sim. Então, como o professor Edward também mencionou aqui, é uma lista de várias situações. Né? Então, lembrando que nós estamos falando sobre quem está obrigado ao recolhimento mensal, a pessoa física residente no Brasil. Né? Então, além dessas situações aí que foram expostas até agora, né? Conforme a gente percebeu, tem uma lista considerável dessas situações, né? E que as pessoas acabam não sabendo disso. Né? Conforme o professor Edward disse, às vezes ela acha que só precisa declarar o valor que recebe do salário. do CLT, isso, né? Da empresa.
Exatamente. O valor do aluguel fica ali de fora, né? Mas na verdade ele vai entrar. É um rendimento né? tributável. E aqui também, nós temos aqui também outro ponto, né? Além desses que foram citados, tem ainda os rendimentos, recebidos por residentes no Brasil que prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas, ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte. Então são situações que a gente nem imagina, ou geralmente não é da nossa rotina. Exato. Né? Sim. Exatamente. Mas fazem parte. Temos aqui também o rendimento de transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, considerando tributável no mínimo 10% do rendimento bruto, conforme as alterações aí que aconteceram nas leis, né? E aqui, nós já comentamos lá sobre a parte do motorista de aplicativo, né? E também essa pessoa, conforme nós falamos, o rendimento de transporte de passageiros, considerando-se, portanto, tributável 60% no mínimo do rendimento bruto. Então, esse é o mesmo caso do motorista, né, que a gente tem na maioria de Uber, né, que mencionamos lá anteriormente. É isso aí. Fique atento se você, por exemplo, é um médico, dentista, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, advogado, psicólogo, corretor ou administrador de imóveis. Essas funções aí são autônomos, né? São pessoas que têm que fazer o carnê-leão, têm que declarar esse recebimento, para que, né, você fique aí em dia com o imposto, né? Sim. E você deverá informar essas informações na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, né, barra exterior, que é aquela uma guia, né, que tem dentro aí da declaração de ajuste anual. E aí você tem que colocar, como foi dito, né, tem que colocar o CPF dessas pessoas, né? E inclusive, se você é um prestador de serviço, né, acontece muito com a minha filha, eu faço tratamento dentário, né, com ela lá, e ela que é a paciente, mas eu sou o pagador, né? Então ele tem que lançar, inclusive, o CPF de quem está pagando, que sou eu, o responsável, e lançar o CPF também da pessoa que está recebendo o tratamento, né? Então, isso para amarrar direitinho, né? Para que tanto eu, enquanto, né, estou pagando, né, eu vou utilizar isso na minha declaração para reduzir os meus impostos. Sim. E ele, né, vai lançar isso na declaração dele, né, como rendimentos, né? Por isso que é importante esse cruzamento aí. E posso destacar, né, um aspecto interessante que hoje não é mais possível, por conta de todas essas formas da Receita cruzar informações, a compra e venda de recibos. Médico, exatamente. Não existe mais. Se extinguiu. Antigamente era muito... O pessoal usava muito esse artifício para diminuir o imposto, né? É isso aí. Então, esse procedimento acaba, né, que ele é importante porque os rendimentos sujeitos a carnê-leão que foram colocados aqui, eles também estão sujeitos ao ajuste, né, anual da declaração do imposto de renda, né? Sim. E aí esse imposto pago será considerado uma antecipação do apurado nessa declaração. Tem todo um cálculo ali para a gente fazer, tá? Isso é importante. Legal. E voltando aos prazos, me veio uma outra dúvida aqui que nós selecionamos de uma contribuinte. Ela diz o seguinte: será que existe alguma possibilidade de adiar o prazo da entrega novamente? Acho que é difícil, hein? Nossa, meu Deus. A gente querendo, né, procrastinar essas entregas, né? A gente já está fazendo podcast para isso, né? Vamos informar, quanto mais informação melhor. Inclusive, eu sou muito satisfeito com isso, vocês também, eu vejo que, né, todos aqui estão satisfeitos com esse trabalho que nós estamos fazendo, né? Estamos levando conhecimento, tentando adiantar o máximo possível para que todos, né, cumpram aí sem... Temos certeza que aqueles que nos acompanham vão conseguir entregar dentro do prazo. Vamos, com certeza, é isso aí. Com certeza. Mas viu, pessoal, antigamente era muito comum, né? Assim, essa questão de manter o prazo. A Receita mantinha, era até 30 de abril mesmo. Então ficava bem certinho. Agora, que por conta da pandemia e outros fatores, têm acostumado a extrapolar, mas não vão acostumando com criar essa cultura, né? De que sempre vai postergar, porque não é verdade. Então, não tem nenhuma informação de que vai postergar novamente. Então, vamos manter esse prazo até o final do mês de maio, né? 31 de maio. E até mesmo para a gente não adiar, postergar a obrigação aí, porque tem multas, né? Falando em prazo final, né? Não se esqueçam que o leão
está indo embora e o prazo para entrega da declaração é até o final do mês de maio, tá? Não se esqueça. Isso mesmo, e tem um detalhe aqui, né? Não tem exceção para entrega após o prazo. Não importa se você está em viagem fora do país, internado ou qualquer motivo excepcional. Fora que tem a multa para quem não entregar dentro do prazo, né? Então fiquem atentos. É isso aí, com certeza. Ó, e falando em multa, eu vou citar aqui uma frase que usamos muito no direito. Diz assim, ó, o direito não socorre aqueles que dormem. Ou seja, se dormir no ponto, o leão não perdoa, tá? Então, assim, olha só, gente, para quem não está obrigado a declarar, não há o que se falar de multa, tá? Se não é obrigado, não tem multa, tá? Você está totalmente livre dessa obrigação, ok? Mas, para quem está obrigado a declarar e fizer fora do prazo ou não apresentar em nenhum momento, né? Passa 2, 3 anos aí, de repente ele descobre que o CPF dele está bloqueado e ele descobre que deveria ter entregue e não entregou. Nessas condições, essa pessoa fica sujeito a multa por atraso, tá? E o cálculo da multa é simples, mas precisamos observar duas situações aqui, tá? Se existe ou não o tal imposto devido. E aí, assim, ó, esse imposto devido não é o valor que você tem a pagar ou a restituir lá no final da declaração. Para quem já faz a declaração, né, lembra ali que tem no finalzinho, você sempre vê ali se vai ser simplificado ou declaração completa, tem ali um valor. Não é esse, não. Para saber que valor é este, desse imposto devido, basta você verificar lá na declaração, na guia resumo da declaração, você vai encontrar lá um nome cálculo do imposto, e aí sim, nesse cálculo, você vai encontrar uma linha chamada imposto devido. Tá? Por exemplo, uma declaração do nosso cliente aqui, do NAF, este imposto devido era de 3 mil reais. E o valor a pagar no final da declaração era 800. Então, são valores diferentes aí que a gente tem que se atentar. Então, diante dessa observação, vale salientar que muitos deixam o último dia, faltando 1 hora para acabar o prazo. É brasileiro, né? Fora quando não liga pro contador, no último dia, aí começa a travar as entregas, aí todo mundo fica doido. Mas vamos acompanhando. Ah, ótimo. Primeiro, existindo imposto devido, incide multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. No exemplo a seguir, se a pessoa passou do prazo para enviar no mês seguinte, por exemplo, de junho, ele deverá pagar os 165, que é o valor mínimo, pois se usar o percentual de 1% sobre o valor devido, que era de 3 mil, né? 3 mil, certo? Mas como o valor mínimo é de R$ 165,74, prevalece este último, ok? Ah, perfeito. É isso mesmo. Mas, ao passo que se o atraso for de 2 anos, por exemplo, o cálculo seria de 3 mil vezes 20%, que é igual a R$ 600. Limite máximo. Que é o limite dos 20%, entendi. Muitas contas, né, professor? É isso aí. Mas se ficou confuso, volte e ouça bem devagar. É isso aí. E tá escutando, tiver dúvida, pode clicar, né, pode digitar, faça os seus comentários que a gente vai ter o prazer de responder. E tem um segundo caso também, né? Você falou no caso de existindo o imposto, né? Mas tem uma situação que às vezes você não tem um imposto devido ali, né? Aí se não tiver o imposto devido, a multa é 165,74, como foi dito. É o valor mínimo, né? Aí quer ver um exemplo, né? Então ela fala, mas como assim? Eu tenho que declarar, mas não tem imposto devido? Ah, existe sim. Por exemplo, você pode não ter recebido rendimentos durante o ano ou esses rendimentos tributáveis foram muito baixos, né? Você teve um valor muito baixo. Porém, né, e aí não geram imposto. Só que, né, você pode possuir mais de 300 mil de bens.
né? Sim. E aí você se coloca na obrigação, né? Você tem a obrigação de fazer a declaração. Ou negociações da bolsa. Ou negociações né? na bolsa, nem tem um valor tão, mas fez uma negociação, putz, gerou aí a necessidade de fazer declaração. Nem tinha imposto devido. Então, nessa situação, você está obrigado a declarar e, se não fizer, fica sujeito a esse imposto, a esse valor, né, mínimo de R$ 165,74. Resumindo, ou é R$ 165,74 ou o limite máximo de 20% sobre o imposto devido. E aí esse limite máximo, o céu é o limite. Depende do imposto devido, né? Sempre vai depender dessa base que nós acabamos de falar aqui. Sim. Muito bem. Bom, hoje eu estou como portador de notícias, né? Notícia boa. Eu apresento uma notícia boa, aí agora uma nem tão boa, né? Eita, E essa não tão boa é porque o nosso podcast chegou ao fim. Nossa. Já? Eu sou rápido. Por isso você que nos acompanha, né? Vejam esse e outros conteúdos no canal do YouTube da Faculdade Fatra. Você pode acessar também os nossos posts lá no Instagram, o @Faculdade Fatra também, viu? E a continuar as notícias, infelizmente as más notícias, para você que nos acompanhou até aqui, né, ouvindo esse conteúdo maravilhoso de hoje, né? Este foi o nosso último episódio desta temporada, né, pessoal? Porque vão vir aí mais e mais novidades, tá? Fiquem ligados. Gostamos muito, né, desse processo. Projeto muito bom, parabéns a todos, parabéns ao nosso editor ali, né? Parabéns à Fatra também, que está sempre impulsionando a gente, está sempre apoiando as nossas ideias, e é isso aí. É isso, muito engajamento, né, de todos os envolvidos. É isso aí. Parabéns a todos. E você que nos acompanha, então, siga os nossos canais, porque muitas novidades ainda estão por vir neste ano de 2022, né? Que legal. E, em particular, o nosso curso de Ciências Contábeis, né? Então, convidamos vocês a nos acompanharem e também a vir para a Fatra. Não é isso mesmo, Rafael? Isso aí. #vem pra Frata. Isso aí, show de bola, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.